Você está assistindo a programação da TV Jornada HD TV. E começa agora o programa mais esperado da TV Jornada HD TV. Mente Aberta, com Márcia Calado. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui pela Jornada HD TV, com a direção de J. Carlos Moreno e na equipe técnica, a pessoa que faz tudo isso acontecer, Wesley Jonas. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é um pouco delicado, para não dizer que é muito delicado falar sobre isso. Mas eu vou trazer esse tema de uma abordagem mais suave para que você compreenda que passar por esse processo também vai querer de você o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, sem a gente entender como funciona este grande universo, a gente não vai conseguir passar por nossas emoções de maneira satisfatória, de maneira com que a gente possa tirar aprendizado de tudo isso. Gente, hoje eu vou tratar o assunto luto. E eu não quero que você olhe para isso de uma maneira com pesar, com tristeza, com muito sofrimento. Olha para isso de uma maneira mais consciente. Olha só, percebe uma coisa. Na nossa vida, tudo faz parte de ciclos. Tudo começa, tudo termina. Tudo tem um início, uma história, uma missão e depois tem o seu final. Tudo na nossa vida é assim. Então, nós vivemos o luto, bem dizer, diariamente na nossa vida, nos nossos planos, no decorrer da nossa vida profissional, da nossa vida estudantil. Tudo na nossa vida tem um percurso que se inicia e que se termina. Tudo é ciclo de vida. Então, nós vivemos esse luto quase diariamente, que são justamente as perdas e as mudanças que a nossa vida vai acontecendo. Então, atente para isso, para ver se você consegue adentrar neste tema de uma maneira mais suave. E eu vou trazer esse tema, esse assunto, com exemplos que você possa entender. Vamos começar lá de um comecinho, quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe. Certo? Nós estamos lá resguardados do mundo aqui fora. A gente nem sabe que o mundo aqui fora existe. E quando a gente nasce, é claro que a gente deixa de viver aqui neste mundo. A gente passa a viver o mundo lá fora, o mundo externo. E aí começa a vida da gente. Então a gente já veio de um processo onde a gente teve que morrer no ventre da nossa mãe, na vida intrauterina, e a gente passou para outro mundo, outra esfera, um mundo físico. Então aí é o primeiro contato que a gente tem, né? Quando a gente morre aqui e nasce aqui em outro mundo. Essa é a primeira coisa que eu espero que você observe neste tema. Eu vou trazer agora outra visão para que você vá entendendo os processos que a gente vai vivendo no decorrer de tanta mudança que a gente vai tendo no decorrer da nossa existência aqui nesse planeta Terra. Vamos continuar agora falando que tudo na nossa vida vem de uma gestação. Eu falei no princípio da gestação do bebê que está aqui, morre aqui para nascer fora do útero. E onde começa todo o comprometimento com a vida desse bebê. E
na vida da gente nasce de uma gestação. Você já observou isso? Tudo na vida da gente vem primeiro de uma criação mental. Nós criamos, isso não deixa de ser um filho nosso. Tudo que nós criamos é um filho nosso, tudo. Nós criamos aquela ideia. Então, aquela ideia é um filho. Então, ela é gestada, você tem essa ideia, amadurece a ideia, coloca ela em prática e ela vai criando vida. Isso é em tudo. Isso é no nosso estudo, isso é no nosso trabalho, isso é na nossa vida de relacionamentos. Tudo começa de uma gestação. Tudo nasce. E como tudo nasce, tudo também morre. Tudo. A gente começa uma fase da vida, a gente termina essa fase da vida. A gente começa a fase estudantil, nasce um estudante, depois a gente conclui. Nasce um trabalhador, um profissional, depois ele se aposenta. Então, tudo tem um começo e tudo, obviamente, tem o seu fim. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos. E nós precisamos entender que a gente precisa viver despedidas e muitas despedidas no decorrer da nossa vida. São amigos que vão embora, são professores que vão embora, são parentes que vão morar em outro lugar, são relacionamentos que se acabam. Então, tudo tem um ciclo. Tudo nasce e tudo morre. E a maneira como que a gente lida, a gente trata, a gente sente as emoções é que é o grande quê da questão. Se a gente não souber passar por essas emoções, se a gente não tiver o domínio dessas emoções, a gente vai criar o que se chama sofrimento. E o sofrimento é o que vai tornar a nossa vida cada vez mais difícil. Por quê? Porque ele trava a nossa vida. O sofrimento coloca amarras, coloca corrente nos nossos pés. O sofrimento cala a nossa boca e bloqueia a nossa mente. Então, se a gente não souber lidar com perdas, a gente vai entrar numa fase de sofrimento muito grande. Certo? Estão entendendo até aí? Porque este assunto é um assunto que dói. Ninguém quer perder, mas a gente precisa aprender a perder. Tudo na nossa vida, inclusive pessoas que vão partir da nossa vida. E a vida vai precisar continuar, sim. Por quê? Porque é assim que a gente precisa aprender. Eu falei das coisas que a gente gesta, né, os planos, e que eles têm todo um projeto. Mas existe uma perda bem mais profunda. E nesta fase que nós vivemos, nessa fase do Covid, ela foi muito, muito e muito difícil. Foi algo que ninguém esperava viver. O quê? Você não ir para o velório de uma pessoa que você ama. Você não passar pelo ritual do velório. Você não entender, o seu psiquismo não entender que aquela pessoa não está mais aqui, que ela partiu. Então, trouxe muito sofrimento. E nós não podemos correr dele tão facilmente. Por quê? Porque nós tivemos que aprender vivendo a dor disso tudo. Aí a gente vai entender também que a dor é inevitável. E o Covid veio mostrar isso. A dor é inevitável. Porém, o sofrimento, ele é opcional. Vê que coisa contraditória. Eu vou sentir a dor da perda, mas eu tenho a opção de continuar sofrendo ou não.
E essa questão de continuar sofrendo ou não, essa escolha, nesta época que nós vivemos do Covid, é muito delicada, muito delicada. É preciso um autoconhecimento muito profundo. É preciso a gente transpor tudo que a gente já viveu até hoje para não sofrer com toda essa perda que nós tivemos. E a gente olha para isso de uma maneira, é difícil até de falar, né? De uma maneira muito, hoje como é que eu vou dizer, falar do luto, que o luto é um ciclo que existe quando a gente está perdendo pessoas que a gente não pode nem se despedir de verdade. Gente, isso aconteceu, não foi só com a gente, não foi só comigo, não foi só com você. Isso foi uma mudança planetária, foi uma mudança geral. E a lição veio para todo mundo, de uma certa maneira, ou pelo Covid, ou por outra doença, ou por uma coisa, perdeu pessoas neste período de pandemia. E não foi fácil, e não é fácil. E agora, o que a gente vai fazer? Eu só tenho uma coisa para te dizer. Inevitavelmente, essa dor da perda, esse vazio, você vai ter que viver. Não tem outra saída. Nós vamos ter que conviver com essa perda de pessoas amadas, pessoas queridas, sim. E por que a gente vai precisar aprender a conviver? Justamente para que ela não se torne um sofrimento. Entende? Quando alguém morre na nossa família, observe, a gente só lembra, só vem na cabeça o momento que você recebeu a notícia. Esse momento fica na sua cabeça, feito um luto. Fica, e você só lembra disso, daquele momento. E é isso que vai causar em você um sofrimento. A dor de perder está aqui, está dentro de você. E você precisa curtir essa dor. Chorar tudo que você precisa chorar. Mas o sofrimento de deixar na sua mente o momento daquela notícia, poxa, poderia ser diferente, poxa, porque fez isso, poxa, porque isso aconteceu, e se eu tivesse feito alguma coisa, isso vai deixar na sua mente a emoção do sofrimento. E é isso que você precisa evitar, mesmo tendo perdido nessa época do Covid, onde foi muito sofrido para todo mundo, muito. Mas controla a tua mente, controla ela. Em vez de você ficar pensando só naquele momento da notícia, direto, pensa no tanto de alegria que você viveu com essa pessoa, pensa nos momentos bons que você teve com ela, porque isso vai fazendo com que você domine, a questão é dominar as suas emoções, o seu pensamento, para que você não entre no sofrimento e fique com sua vida travada. A dor você vai sentir e deve sentir. Não se engane. Você deve sentir essa dor aqui. A falta. Mas na sua mente, o que você precisa colocar são as coisas boas que você conviveu com esta pessoa. E eu quero que você perceba que existem um luto de perdas de coisas, de momentos, de situações, de lugares, que é um tipo de luto. E existe o luto de perda de pessoas amadas. E a gente só sente isso, essa dor e esse sofrimento, quando a perda de uma pessoa que a gente ama. Quando a gente chora por uma pessoa que morreu num acidente, ou em alguma coisa, uma mãe que perde um filho e a gente chora, a gente não chora porque aquela pessoa morreu. A gente chora porque a gente acessa
a dor que existe dentro da gente, que ela já existe no consciente coletivo. A dor da mãe que perde um filho, a dor de um filho que perde a mãe, a dor de uma mulher que perde o seu marido, a dor do marido que perde a sua mulher. Isso já está no consciente humano coletivo. Por isso que a gente chora quando alguém que morre, a gente sabe muitas vezes e chora. Mas a gente chora porque acessa essa dor que é nossa. Então, quando a gente sofre por isso e perde uma pessoa nossa, aí a gente está chorando porque realmente a gente ama. A gente vai fazer um grande esforço, e eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque não vai. A gente vai fazer um grande esforço de mentalmente só pensar nas coisas boas, nas coisas bonitas que vocês viveram. Esse é o único remédio para aliviar esse luto de perder uma pessoa que você ama. Caso contrário, você fique só no momento, só pensando no momento, só pensando no dia do velório, só pensando em tudo aquilo, aí você vai para a questão do sofrimento. E esse sofrimento vai te levar à depressão, a uma tristeza mais profunda, à vontade de perder o ânimo de viver. E a depressão, ela é tão perigosa que ela pode tirar de você a vontade de você viver. E eu vou te dizer outra coisa. A gente não pode morrer com as pessoas que morreram. Esse é o grande desafio de enfrentar o luto. A gente precisa continuar vivendo. Sem colocar ninguém no lugar daquela pessoa, seja ela quem for. Sem esquecer aquela pessoa. Tendo a saudade, mas sem sofrer por causa disso. É difícil essa lição, mas a gente é capaz disso, sim, de dominar as nossas emoções. A partir do momento em que a gente tem o autoconhecimento, a gente consegue. Por isso que eu digo muito nos meus programas. A única saída para qualquer coisa na nossa vida se chama autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho o domínio sobre as minhas emoções, não o controle. O controle a gente não tem de nada, mas eu tenho o domínio. E o que é que acontece? Eu vou saber lidar com a dor. Porque, gente, tristeza é do campo do humano, sim, é nossa. E a gente precisa olhar para ela. A gente precisa saber viver a nossa tristeza. Ela é nossa. A dor da perda é nossa. Qualquer perda. Essa dor é nossa. Então não é fechar a porta para ela. E só aceitar a alegria. Só aceitar quando está tudo bem. Eu sou feliz. Tá tudo bem. Então quando chega uma dificuldade, eu não quero. Por que você não quer? Você não vai ter controle. Se você não quer, vai ficar mais difícil ainda. Você tem que acolher a dor, a tristeza, viver e até onde você puder ir, sentindo aquela dor, aquela tristeza, e ressignificar isso. Porque essa tristeza, ela vem para ensinar alguma coisa para a gente. Muita coisa ela vai nos ensinar. Agora eu vou ter que parar para olhar o que é que eu vou falar. Deixa eu olhar. Muito bem, me lembrei. E na questão de tristeza, eu vou trazer agora um ponto muito importante. A gente tem a mania, e eu entendia muito isso também, que criança não deveria participar de rituais de velório. E velório são muitos arquétipos que tem lá, não é? Muitos arquétipos. Pessoas que realmente se importam com você, são aquelas pessoas que vão estar naquele momento. As flores, as velas, a urna, né, lá o caixão colocado, tudo, enfim, tudo.
é o que vai mostrar para você que ali vai começar uma outra etapa da sua vida agora sem aquela pessoa assim, ali. E é importante viver esse momento. É importante chorar. O choro alivia muita coisa até orgânica, muita coisa até do nosso cérebro, para que ele entenda, né? Nós temos partes do cérebro da gente que vai assimilar todas essas informações e vai deixar na nossa psique aquela informação do que terminou, acabou sim. E a gente vai e poupa a criança de viver esse momento. Eu pensava que isso era certo. Hoje, depois de muita coisa, muito estudo, e eu percebo que não é. A criança, ela não processa como a gente processa, é claro. Ela vai fazer muitas perguntas, mas a criança, ela precisa passar também por esse momento, para que ela entenda que aquela pessoa não abandonou ela. Aquela pessoa foi embora. Ela foi embora. Ela não está mais ali. Ela não abandonou ele. Porque senão fica o vazio do abandono e essa criança não vai entender o que foi que aconteceu. Ela não viu para onde aquela pessoa foi, o que foi que aconteceu, e ela vai ficar achando que a pessoa abandonou. Que o pai, que a mãe, que são as pessoas principais na vida dela, né? Um tio muito próximo, os avós, ela não vai entender. Aí a gente vai com a história de que virou uma estrelinha. Vê a confusão na cabeça da criança, como é que fica. Como é que meu pai virou estrelinha e está lá em cima agora? Como é que minha avó virou estrelinha? Por que ela virou estrelinha? Então vira uma confusão na cabeça da criança. Essa criança, quando for um adulto, vai ficar como a gente é hoje, procurando entender o que é um luto, porque a gente não entende que o luto é o fim de um ciclo, de uma história, e que aquela pessoa está em outra história, em outra vida, que ela não nos abandonou e que ela está com a gente de alguma maneira, só que em outra dimensão. Certo? Então, é importante que a criança viva esse momento, sim, assim, não forçosamente. Não a gente pegar a criança, botar ela ali, mas deixa que seja natural. Que ela pergunte, que ela olhe, que ela veja, se ela quiser. Que ela chore também. No dia seguinte, ela vai entender que aquela pessoa não está ali porque ela viu que aquela pessoa ficou em outro lugar e que agora ela não vai poder sair de lá. E ela não vai se sentir abandonada. A criança, ela entende com mais naturalidade do que a gente, né? Que já tem tantas couraças no nosso campo emocional, tantas couraças que nos protegem e protegem da maneira não muito boa, que faz com que a gente continue sem controle das nossas emoções e por isso a gente sofre muito emocionalmente, tanto que depois a gente precisa fazer o caminho de volta, que é o autoconhecimento, né? A gente nasce sabendo quem a gente é e no decorrer da vida da gente a gente entra por outros caminhos e se desconecta de tudo, de quem a gente é. A gente precisa voltar para o autoconhecimento, para a terapia, tanto a terapia tradicional como a terapia holística, para a gente entender realmente, de fato, quem a gente é. Né? Então vamos cuidar muito bem das nossas crianças, não vamos usar mentiras, não vamos usar de enganar, de contar historinhas, não vamos tratar das nossas crianças com realidade, respondendo ao que ela está perguntando, deixando com que ela viva os seus traumas, resolvam na infância, para que isso não se transforme numa traumatização e na adolescência e quando você for adulto, tá lá para você resolver a traumatização que veio desse trauma da infância que foi mal resolvido. Certo, gente? É mais ou menos assim que funciona na cabecinha das nossas crianças. Tudo com naturalidade, tudo com muita suavidade, mas a gente não precisa esconder a verdade delas. Depois de ter falado tantas coisas para você, que não é fácil falar sobre o luto, eu espero que tenha ficado para você um pouco do entendimento sobre
esta palavra, luto, ela significa muitas coisas. E ela significa também início e fim de um ciclo. Perdas, mudança. Então, todas as vezes que a gente começa algo, aquele algo está nascendo. Toda vez que aquela coisa, aquele algo que a gente criou, que a gente está vivendo, chega no seu final, é um luto, é o fim de um ciclo. Acabou, a gente vai para outra fase da vida da gente, outra fase de qualquer coisa na vida da gente que tenha terminado. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser um curso, pode ser uma mudança de um país para outro, de uma cidade para outra. Então, tudo isso a gente está vivendo ali o luto. O luto de pessoas queridas, de pessoas próximas, é muito difícil, principalmente porque a gente vai precisar dominar as nossas emoções. Que emoções? A emoção do vazio, a emoção de se ter abandonado, a emoção de ter que começar uma vida sem aquela pessoa, de ter que olhar o dia seguinte e ela não vai estar mais lá. Então, isso tudo eu espero que você tenha olhado de uma maneira diferente. É muito mais do que é muito mais do que a perda de uma pessoa que a gente ama. Luto significa mudança de ciclo diariamente, a gente lida com isso. Só que é claro, é evidente que perder pessoas que a gente ama, isso pode levar a gente para um sofrimento maior e por isso a gente vai ter que lidar com as nossas emoções. E só lida com essas emoções quem faz o autoconhecimento. Sem ele, você entra realmente no sofrimento, principalmente quando são dores mais fortes, como a de uma mãe que perde um filho, de um filho que perde uma mãe, que perde um pai. Né? E eu digo isso com causa, né, com ganho de causa, assim, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe numa época em que eles ainda eram muito jovens, e eu também. E a gente teve que passar por isso, e na época eu não entendia nada de autoconhecimento. Então hoje eu já consigo entender o quanto é importante a gente fazer esse autoconhecimento, né, da gente, para que a gente domine as nossas emoções. A palavra dominar, ela está muito ligada a conhecimento. Quando eu conheço, eu domino. Se eu não conheço, eu fico ao Deus dará, né? Então, qualquer emoção, ela vai me pegar muito de frente, de uma maneira muito grotesca. E quando ela pega, ela arrasta você, e você, com pouco tempo, você vai estar numa faixa de sofrimento muito grande. Então, eu falei também sobre a questão do velório, né, dos arquétipos que envolve lá o velório, né, tudo aquilo é o que na nossa psique vai mostrar pra gente que terminou um ciclo e que vai começar outro ciclo, porque aquela pessoa não está mais lá, não está? E agora também eu quero falar uma coisa interessante, a questão da cor preta, né? Quando sempre a gente passa pelo luto, a gente vai e usa a cor preta. Tem pessoas que usam por um ano, usam até por mais de um ano a cor preta. E eu queria só dar o significado dessa cor, para que vocês entendam. A cor preta, ela mostra que você está passando por um ciclo de mudanças muito profundo na sua vida. Entende? Quando você está em luto, que você usa a cor preta, ela está representando isso. O quanto de profundidade é esse novo ciclo que você está começando na sua vida. Então, olha já diferente. Ela não está mostrando só a dor e o sofrimento. Ela mostra que vem aí um novo ciclo, uma nova vida. A cor preta, ela representa isso. A mudança que está acontecendo e o tanto que eu quero mudar. O quanto eu quero passar para o ciclo que vem aí.
certo? Agora eu vou lá de novo, João, vamos ver se eu termino esse babado. Eu já estou cansada, suada. É isso. Consegui. Tá bom? A gente não pode falar muito, não, só a pessoa fica muito triste. Vamos lá. Eu queria também falar que culturalmente existem vários tipos de rituais, vários tipos de velórios, né, no nosso imenso planeta Terra. O velório no Brasil ele é feito de uma maneira que em outros países é feito de uma maneira festiva quando alguém da família vem a falecer, ou desencarnar, ou como você quiser chamar, né? Ou morrer. Então, e trazer uma cultura dessa para o âmbito da gente, a gente quando vê, né, em alguns vídeos na internet, a gente até diz assim, nossa, como é que a pessoa está dançando, cantando no velório? E culturalmente eles também não entendem. Por que a gente chora no velório? Né? Então, vem aí novamente a questão do coletivo, da psique coletiva, do consciente coletivo. Para nós é assim, é chorar, é se debruçar, é noites chorando, é tristeza profunda. É isso, a gente não vai entender de outra maneira essa despedida. Em outros países é daquele jeito e a maneira como eles entendem. Gente, e tá tudo certo, tá tudo certo. Cada pessoa, cada cultura, cada universo da pessoa entende o luto de uma maneira. E eu espero ter trazido para vocês hoje nesse programa esse assunto que é muito difícil de falar, de abordar, né? Mas que vocês tenham compreendido que a gente vai sentir saudade, sim. Essa saudade vai ser eterna? Vai ser eterna. Ela não precisa ser sofrida. Ela não precisa acabar com a tua vida. Porque a gente está aqui no planeta Terra para viver. Aquelas pessoas que vão desencarnar, que vão morrer, que vão embora, elas vão continuar a vida delas em outro lugar. Por isso que eu não gosto da palavra morrer, morte. Eu gosto mais da passagem, do desencarne. Né? Se bem que na nossa cultura a gente sempre usa morrer, né? Mas eu não gosto muito. E que vocês entendam que a gente não precisa deixar de sentir saudade. Não precisa querer controlar a tristeza, porque a gente não vai controlar. A gente vai dominar ela. Para que ela resguarde na gente todos os momentos bons que a gente viveu com aquela pessoa. Isso é o que vai dar força para a gente. Isso é o que vai fazer com que a gente domine. Mas sinta a saudade, saiba que é normal sentir essa saudade, saiba que você vai chorar muito, e isso também é normal, né? Para que você entenda muitas coisas. A lágrima é muito engraçado assim, porque como eu estudo o campo energético, o campo espiritual e o físico, eu consigo entender, né, essas questões. Tem gente que acha que é uma viagem, acha que não é assim. Mas a lágrima, ela vai trazer do campo interno da gente, do organismo da gente, para fora. Para fora, ela vai jogar para fora emoções que a gente precisa que sejam colocadas para fora. E que quando a gente faz isso, o nosso cérebro, ele vai processar essa limpeza que você está colocando para fora. Então não prende o choro, chora. Tem saudade? Tem. Fica um vazio? Fica. Mas você não pode desistir de viver. Você não pode fazer isso, porque não vai fazer bem nem para você, que vai sair totalmente da sua missão de vida aqui na Terra, e nem para a pessoa que foi. Porque ela está ligada a você por um fio de luz. E isso pode ser assunto para alguma outra live, algum outro programa que a gente faça aqui. Não é? Como é
que a pessoa que desencarna, que vai para outra dimensão, outro lugar, precisa que a gente ajude ela. Como é que essa pessoa precisa? Será que ela vai precisar mesmo que a gente chore, que a gente sinta saudade, que a gente tenha apego? Ou ela vai querer realmente que você se lembre de tudo que ela fez de bom para você? As coisas boas que ela deixou, que vocês viveram de bom, de bacana, de legal, de alegre. E que quando você sentir uma saudade, quando você sentir a vontade de chorar, você emita para ela um pensamento positivo de que está tudo bem. Tudo foi do jeito que deveria ter sido. Isso energeticamente vai ajudar? Vai sim. Mas como eu falei, em outra live, em outro programa, eu posso trazer esse assunto aqui. Como é que a gente faz energeticamente nessa passagem dessa pessoa, desse campo físico para um campo extrafísico, né? Dessa dimensão para uma outra, do campo físico, do corpo físico, né? Um desligamento dos corpos sutis dessa pessoa e ela vai lá no caminho dela e a gente fica aqui, cumprindo a nossa missão. Certo, gente? Eu espero ter contribuído, eu espero ter sido para você um pouquinho do muito que você precisa entender ainda sobre esse assunto, sobre o teu autoconhecimento, que você possa ter absorvido, nem que seja um pouquinho do que eu tentei transmitir para você. Tá certo? Eu te espero no próximo programa, aqui pela Jornada HDTV, com muito amor no coração, e sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados. Nós estamos aqui por você.